A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 18 e versículo de número 25, que diz assim: Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido estas palavras a Davi, agradou-se este que viesse a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com seus homens e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que ele fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, seu nome se tornou muito estimado. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra, irmãos, o nosso Deus é um Deus que transforma o que era para ser uma armadilha, o que era para ser algo ruim na vida dos seus servos em uma bênção, em vitória. Você vai observar aqui que Saul, ele estava querendo colocar Davi nas mãos dos filisteus para que Davi viesse a morrer. Ele estava armando uma armadilha para que Davi viesse a perecer. E ali Saul oferece a sua filha em casamento para o homem que conseguisse trazer 100 prepúcios de filisteus para vingar a ele. Ou seja, ele queria que os filisteus, quando Davi fosse tentar fazer isso, viesse a matar Davi. Mas Davi tinha uma promessa de Deus na vida dele. Então tudo aquilo que era para ser armadilha, o nosso Deus transformou em bênção. Declare comigo: tudo que for armadilha no meu caminho, o meu Deus está transformando em bênção. Tudo que for armadilha no meu caminho, o meu Deus está transformando em bênção. Deus é o Deus que pega a armadilha, o mal, e transforma em vantagem para os servos dele. Saul pediu 100 prepúcios dos filisteus. E Davi se agradou daquilo. E a Bíblia diz que antes do prazo, Davi trouxe para Saul 200 prepúcios. Ou seja, ele trouxe ribiando caiarrasto canto, além do que era para trazer. Ele fez com que, aleluia, Saul viesse a temer, porque Deus mostrou que estava com ele. Deus mostrou que estava com Davi. Deus está dizendo: os teus inimigos temerão diante do que eu vou fazer na sua vida. Quando Saul viu que os filisteus não tocaram em Davi como ele achava que ia tocar, porque aquilo ali, irmãos, não era porque Saul queria entregar Mical nas mãos de Davi porque Mical amava Davi, não. Ele se aproveitou daquela situação toda para que ele pudesse pegar Davi uma armadilha. Ele soube do amor de Mical, sua filha. Saul soube, e quando ele ficou sabendo, ele foi lá e armou contra Davi. Mas o nosso Deus, irmãos, ele faz com que o mal se torne vantagem na vida dos servos dele. É por isso que a gente não precisa ficar temeroso. Se tem alguém colocando uma armadilha no nosso caminho, se tem alguém tramando para nos destruir, porque muitas vezes Deus nos revela. E eu estou conversando com pessoas que Deus tem lhe revelado, Deus tem te mostrado em sonho, Deus tem feito você sentir, Deus tem usado pessoas, Deus tem mostrado dentro da palavra que tem gente que está se levantando contra você. E muitas vezes você fica temeroso e temerosa, dizendo: Deus, como é que vai ser? Essa pessoa está se levantando contra mim no reino espiritual, essa pessoa está falando de mim. Deus está dizendo: eu estou lhe mostrando, não é para você temer, mas é para você saber que você anda comigo e que eu sou Deus, que confirmo, que eu sou na tua vida, que fui eu que te escolhi, e eu mostro para os teus adversários que você tem um dono. Declare comigo: chegou o tempo que Deus vai mostrar para os meus adversários que eu tenho um dono. Chegou o tempo que Deus vai mostrar para os meus adversários que eu tenho um dono. Você vai ver aqui no versículo de número 25. Então disse Saul: Assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios de filisteu para tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos
dos filisteus. Ou seja, aquilo ali era uma armadilha de Saul para fazer com que Davi viesse a morrer. Mas no versículo de número 27 diz: dispôs-se Davi e partiu com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe seus prepúcios e entregou todos ao rei para que ele fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher sua filha Mical. Ou seja, aquilo que Saul achava que nunca ia acontecer, porque ele achava que Davi ia morrer na mão dos filisteus, aconteceu. Aconteceu, Deus deu vitória para Davi. O que Saul não contava era que Davi conseguiria ter êxito contra os filisteus, que Davi ia trazer ali o prepúcio dos homens como Saul havia determinado. Saul pediu 100, a Bíblia diz que Davi trouxe 200. E além de trazer os 200, ele entregou antes do prazo. Porque é assim que Deus faz quando Ele quer mostrar que Ele é na tua vida. Ele faz além do que o ser humano pode imaginar. Ele mostra de uma forma clara e nítida que foi Ele que te escolheu. E era isso que Deus estava fazendo. Estava mostrando de uma forma clara que foi Ele quem havia escolhido a Davi. Deus está mostrando de uma forma clara que Ele é na sua vida. Deus está mostrando de uma forma clara que foi Ele que te escolheu. Versículo de número 28. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, sua filha, o amava. Você vai observar aqui que Mical amava a Davi. E Saul precisou entregar a filha dele para Davi. Ou seja, Davi se tornou o genro do rei. Mas um laço que fortaleceu o reinado de Davi, Amanda caia. Porque Deus faz com que aquilo que os nossos inimigos amem contra nós se transforme em bênção na nossa vida. Saul teve que reconhecer, irmãos, que Deus estava com Davi. Eu não sei quem está se levantando contra você, quem está fazendo mal contra a sua vida, e Deus já tem me mostrado que pessoas não são confiáveis, e muitas vezes você teme. Porque você diz assim: estão armando contra a minha história, estão indo no reino espiritual, estão pagando, estão lançando palavras de maldição. Mas Deus está dizendo para você: não temas. Deus está dizendo para você: assim como eu estive com Davi, eu estou com você. Saul queria que Davi morresse pelas mãos dos filisteus. O plano dele não era entregar Mical. O plano dele era ver Davi morto. Mas ninguém frustra os planos de Deus. Declare comigo: ninguém vai conseguir frustrar os planos de Deus na minha vida. Ninguém vai conseguir frustrar os planos de Deus na minha vida. Deus tinha um plano com Davi. Quando Deus tem um plano conosco, irmãos, é diferente. Quando Deus nos escolhe, é diferente. Quando Deus nos separa, é diferente. E é isso que Deus está dizendo para você através da palavra dele. O que eu tenho contigo é diferente. Da Baia Canto, eu te guardo. Eu te protejo, eu te escondo. E eu não deixo os teus adversários terem êxito contra ti. Você vai observar que depois dessa armadilha de Saul, versículo de número 30, cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, seu nome se tornou muito estimado. Depois da armadilha de Saul, Deus foi mostrando de uma forma tremenda que estava com Davi, a ponto do nome de Davi começar a ser muito estimado. Davi se destacava, a Bíblia diz que ele se destacava mais do que todos os servos de Saul, porque é assim que Deus faz. Deus dá destaque para quem é perseguido. Deus dá destaque para quem está sendo injustiçado. Deus dá destaque para aqueles que ele escolhe. Se prepare, Davi, porque Deus vai te destacar. Se prepare, porque Deus vai mostrar que ele é na tua vida. Declare comigo: assim como Deus mostrou que estava com Davi, ele vai mostrar que ele me escolheu. Assim como Deus mostrou que ele estava com Davi, ele vai mostrar que ele me escolheu. Irmãos, a Bíblia diz que Saul, ele temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Por quê? Porque Saul sabia que Deus estava com Davi. Saul sabia que a armadilha dele se tornou contra ele próprio. Porque quem planta de cantaraia o mal, você pode ter certeza que colhe. Quem planta a malícia, colhe a maldade. Ninguém pense que vai plantar aquilo que é ruim e vai colher o que é bom. Estava aqui acontecendo uma reviravolta no caso.
Porque a vontade de Saul era armar contra Davi. A vontade de Saul era ver Davi destruído. Mas nós sabemos, irmãos, que o nosso Deus é um Deus que guarda o seu povo. O nosso Deus é o Deus que livra. Versículo de número 21 de Saul. Eu lhe darei para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda serás hoje meu genro. Você vai observar as palavras de Saul. Saul disse que Mical seria por laço para Davi. Por quê? Porque ele queria destruir a Davi. O nosso Deus, ele sabe quem são aqueles que querem nos destruir. Quem são aqueles que querem frustrar os planos dele na nossa vida. Mas quando Deus tem um plano na minha vida, eu não preciso me preocupar. Você está entendendo? Quando Deus me escolhe, eu não preciso ficar preocupada se tem alguém amando contra mim. Você não precisa se preocupar, minha irmã. Você não precisa se preocupar, meu irmão, porque quem te guarda é fiel. Quem te guarda não dorme, não cochila e nem tosquereja, conhece a intenção do coração. Porque nós vemos as pessoas pelo exterior, mas por dentro quem conhece é Deus. É claro que no seu exterior Saul não mostrava a Davi que ele estava querendo armar contra a vida de Davi, mas ele mostrava que ele estava querendo que Davi se tornasse o genro dele. Ele mostrava, irmãos, que ele tinha afeição por Davi. Tem gente que até finge para tentar enganar o povo de Deus, mas a Deus ninguém engana. Deus sabia qual era a verdadeira intenção de Saul. Por isso Deus fez Davi vencer contra 200 filisteus, pegar o prepúcio e levar para Saul como ele havia determinado. E ainda levou o dobro, mostrando que quem guardava Davi não dormia. Que não ia ser os filisteus que iriam frustrar os planos de Deus na vida de Davi. Declare comigo: nenhum dos meus inimigos vai frustrar os planos de Deus na minha vida. Nenhum dos meus inimigos vai frustrar os planos de Deus na minha vida. Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Tem pessoas que parecem ter boas intenções, mas não é nada daquilo. Tem pessoas que fingem bem, que são falsas, que são dissimuladas. Mas o nosso Deus é um Deus que conhece o profundo. O nosso Deus é o Deus que sabe a intenção do coração de cada pessoa. Ele conhece o íntimo. E Deus, ele me trouxe aqui através dessa palavra para ele te falar que ele conhece o íntimo dos teus adversários. Ele conhece o íntimo daqueles que se levantam contra você. Porque tem muitos inimigos que são declarados e a gente conhece quem são os declarados, porque eles declaram, eles falam, não gostam, mostra com as suas atitudes, com o seu jeito, com as suas palavras que não gostam da gente. Mas tem gente que não é um inimigo declarado, tem gente que é um inimigo camuflado. Como Saul aqui. Saul, ele estava se camuflando e armando contra a vida de Davi para que Davi caísse pelas mãos dos filisteus, ou seja, ele era falso. E tem muita gente que é falsa. Só que Deus está dizendo: não adianta vir com falsidade, porque ninguém me engana, diz o Senhor dos Exércitos. Alguém pode até te enganar, me enganar, porque a gente é ser humano. Mas como nós temos o Espírito Santo, o Senhor nos revela. E o Senhor quebra o laço e nos livra. Isso é lindo. Porque Deus estava livrando a Davi. E além de livrar a Davi, a Bíblia diz que o nome de Davi começou a ser muito estimado, se tornou muito estimado. Deus começou a dar mais destaque. Quanto mais te persegue, mais crescimento. Quanto mais te persegue, mais crescimento o Senhor te dá. Quanto mais se levantam contra você, mais Deus te faz crescer. Quanto mais fazem armadilhas contra você, Deus te livra e mostra que Ele é na tua vida e que Ele te faz crescer muito mais. Declare comigo: o meu Deus está trazendo um crescimento maior para a minha vida. O meu Deus está trazendo um crescimento maior para a minha vida. Os teus inimigos estão pensando o quê? Que você já tem um crescimento, que já tá bom, que vão conseguir lhe destruir, que agora, com o que eles estão fazendo, vão conseguir determinar o seu fim? Não vão ficar frustrados. Vão dizer assim: rapaz, quanto mais eu tento contra a vida dela, quanto mais eu tento contra a história dele, parece que eles prosperam mais, parece que são mais abençoados, parece que as portas se abrem mais, parece que o impossível, canto acontece, parece que a porta se abre mais, parece que ele e ela é mais abençoado. Deus está dizendo: não parece, não é. Quanto mais te perseguem, mais eu te faço crescer. Quanto mais te perseguem, eu te faço prosperar.
prosperar, porque o teu crescimento não vem dos homens. O crescimento de Davi não estava condicionado ao que Saul queria, mas o crescimento de Davi estava nas mãos de Deus. Quando o seu crescimento está nas mãos de Deus, quando é Deus que determina o crescimento para a sua vida, meu irmão e minha irmã, ninguém consegue invalidar. Ninguém consegue impedir. Ninguém consegue desconstruir o que Deus fez. Ninguém consegue desfazer. Pessoas até tentam desfazer. Pessoas até querem desconstruir, mas Deus é na tua vida. Deus estava com Davi. Antes do prazo, lá vem Davi com 200 prepulsos. Imagine o semblante de Saul. Vendo Davi chegando, Ramanda cai arrasta o canto. Vendo Davi de pé e ainda com o dobro do que ele pediu antes do prazo. Ele teve que reconhecer que Deus estava com ele. Ele teve que reconhecer que Deus estava com Davi. Versículo de número 28 novamente. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. Saul reconheceu. Versículo de número 29. Então Saul temeu ainda mais a Davi. Por quê? Porque ele sabia que Deus estava com ele. E é assim que pessoas vão ficar. Vão ficar temerosos e vão ter que respeitar a tua história. Declare comigo: Deus vai mostrar que está comigo. E os meus inimigos vão ter que respeitar a minha história. Deus vai mostrar que está comigo e os meus inimigos vão ter que respeitar a minha história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor é Deus de confirmação. O Senhor é Deus que fala, que confirma e que testifica. Foi o Senhor, Pai, que mostrou que estava com Davi. E eu creio, meu Deus, que está chegando o tempo que o Senhor vai mostrar que foi o Senhor quem escolheu o teu servo, quem escolheu a tua serva que está me ouvindo agora. Deus, eu creio, Pai, que muitos inimigos que estão se levantando contra eles vão perder as forças, vão ficar perplexos e vão ter que reconhecer que eles não caminham só. Assim como Saul reconheceu que Deus estava com Davi, os nossos inimigos terão que reconhecer que o Senhor é na nossa vida, que foi o Senhor quem nos escolheu, que o Senhor é mais poderoso do que os planos deles contra nós. Podem até armar, podem até achar que vão dar a última palavra na nossa história, mas nós sabemos, Pai, que quem dar a última palavra não são os nossos inimigos. Quem deu a última palavra na vida de Davi não foi Saul, mas foi o Senhor, e assim será na nossa vida. Os nossos inimigos não vão dar a última palavra na nossa história, mas é o Senhor quem vai determinar como vai ser o desfecho. É o Senhor quem vai determinar como a vitória vai chegar na palma da nossa mão, e eu creio que haverá surpresa. Eu creio que o Senhor vai mostrar de uma forma tremenda que o Senhor nos escolheu, que o Senhor é na nossa vida e que ninguém pode invalidar o que o Senhor já determinou, porque foi determinado por ti, meu Deus amado, que esta pessoa receba a bênção. Foi determinado por ti que a maldição se transforme em bênção, Pai. Foi determinado por ti que a armadilha que essa pessoa, meu Deus amado, está preparando contra o meu irmão e contra a minha irmã se transforma em oportunidade, porque eu creio, Pai, que oportunidades vão acontecer e serão boas, e aquilo que pessoas estavam tentando fazer contra as nossas vidas cairá por terra, e todos terão que reconhecer que nós não caminhamos só, mas que o Senhor está conosco. Pai, eu te peço, meu Deus, que se porventura alguém enfermo, o Senhor venha curar. Do alto da cabeça à planta dos pés, que o Senhor, meu Deus amado, venha passar agora curando os órgãos internos e externos, cuidando físico, curando físico, mental, emocional, espiritual. Que todas as áreas sejam visitadas com cura, meu Deus amado. Em nome de Jesus, que o Senhor possa glorificar o teu nome, porque tu és o médico dos médicos. Tu és o Deus que faz transplante, tu és o Deus que faz cirurgia, tu és o Deus que usa até os médicos, Pai. Mas o Senhor é o Deus que determina a vitória. E eu te peço, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor determine a vitória, meu Deus, e derrame a unção da cura sobre a vida desta pessoa. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor está adicionando aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo. Pai, escreva o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando uma novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e as que tudo se fez novo. Toma cada pedido, Pai,
de oração aqui nos comentários. Que o Senhor possa, meu Deus amado, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa, ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Tem pessoas aqui, Pai, precisando de uma porta de emprego aberta, precisando de um livramento, que o Senhor possa determinar que o teu nome seja glorificado, meu Deus, e que tudo que os nossos inimigos estão armando contra nós se transforme em bênção. Assim como Saul não conseguiu ter êxito contra Davi, eu te peço que nenhum dos nossos inimigos consigam ter êxito contra nós, mas que o Senhor nos guarde de toda a fúria do maligno. Assim eu te peço, meu Deus, e já te agradeço crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nós servimos a um Deus que pega aquilo que era para ser ruim para a nossa vida e transforma em bênção. Porque o nosso Deus não deixa ninguém frustrar os planos que ele tem na nossa história. Deus tinha um plano determinado para a vida de Davi. E não seria Saul quem iria frustrar. Deus está dizendo, aquilo que eu determinei para a sua vida, ninguém poderá invalidar. Não vai ter inimigo, não vai ter empecilho, não vai ter contenda, não vai ter fofoca, não vai ter discórdia, não vai ter mal nenhum que possa ficar de pé diante daquilo que Deus determinou para a sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.